Fala, galerinha concurseira! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Mais uma aula de Direito Constitucional, agora abordando aí, né, a defesa do Estado Democrático com os pontos Estado de Defesa e Estado de Sítio. Bem, primeiramente, uma coisa importante, antes da gente iniciar a aula, importantíssimo você saber o seguinte, que a regra é estarmos diante de um Estado democrático de direito. Então essa é a regra do nosso Estado, um Estado democrático de direito. Emanuel, e o que é a ideia de um Estado democrático de direito? Ora, a ideia é que esse Estado, ele declara direitos e esse Estado garante esses direitos. Então, o Estado declara, deixa eu colocar aqui melhor, fazer uma coisa mais didática. Então, ó, o Estado declara direitos e o Estado garante esses direitos. É o que chamamos aí, quando você logo estuda o artigo 5º, né? Você tem lá direitos e garantias fundamentais. Então, o Estado Democrático de Direito é isso. É declarar direitos e garantir direitos. E o que é declarar direitos? Não sobrepor esses direitos, não limitar esses direitos, né, de forma abusiva, porque a limitação dos direitos existe. Agora, a limitação de forma abusiva, aí essa é proibida, tá? Então, no momento que o Estado declara esses direitos, não limita esses direitos de forma abusiva, estamos diante de um Estado democrático de direitos. Essa é a regra. Porém, dentro desse Estado democrático de direito, é permitido em algumas situações limitar esses direitos. Por exemplo, através de uma suspensão de direitos. Só que essas limitações são em situações de exceção. E essas situações de exceção, elas estão determinadas na própria Constituição. Vejam o que eu disse para vocês, que o Estado Democrático de Direito é aquele que declara direitos, que garante direitos, e nessa garantia ele não limita, ele pode até limitar direitos, mas desde que de uma forma não abusiva, porque os direitos são limitados, claro, não existem direitos absolutos. Mas, durante certas situações que são previstas em lei, certas situações que têm previsão legal, esses direitos podem ser limitados. Esses direitos podem ser limitados o seu exercício, restringidos o seu exercício, como, por exemplo, uma suspensão. Exemplo de suspensão, suspensão do direito de reunião. A regra dentro do Estado de Direito é que o Estado declara o direito de reunião. Em uma situação excepcional, o próprio Estado que declarou, vai suspender esse direito. Agora, dentro de uma legalidade. O que é dentro de uma legalidade? Nas situações previstas em lei. E quais são essas situações? Quais são essas situações? Chamada de exceção. São duas. O Estado de defesa e
o estado de sítio. Estado de defesa e o estado de sítio. Então, obrigatoriamente, nessas duas situações aqui, ó, no estado de defesa e no estado de sítio, vai existir uma relação de exceção em relação aos direitos do indivíduo. Por isso são chamados de, quando ocorre ou esse, uma dessas situações é chamado de estado de exceção. Estado de exceção. Tranquilo aí? Muito bem. Emanuel, existe outra possibilidade além dessa? Não. Só existem essas duas possibilidades que estão previstas no artigo 136, até o artigo 141 da Constituição. A gente vê aí os casos de estado de defesa e estado de sítio. É o seguinte que eu vou falar agora para vocês. Não existe outra forma de estudar como a gente vai estudar aqui. Porque essa é a melhor forma de você aprender e é a forma como cai em prova. Se você aprender os bizuzinhos que eu vou te dar aqui, filé, você vai, se cair qualquer questão, tu vai detonar. O que eu preciso saber para me dar bem em uma prova que caia estado de defesa, uma prova que caia estado de sítio? Primeiro, saber diferenciar o que é estado de defesa e o que é estado de sítio. Segundo, ver como é saber o procedimento. Como vai se dar o procedimento para a decretação do estado de defesa? Ou como se vai dar o procedimento para a decretação do estado de sítio. Terceiro ponto. Quais são as restrições de direitos que são aplicadas no estado de defesa? Quais são as restrições de direito que são aplicadas no estado de sítio? Bem, esses três pontos, se você sabe direitinho, não tem como você errar em nenhuma prova que caia estado de defesa e estado de sítio, que é justamente o que cai. Beleza? Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos produzir. Primeira análise que a gente vai fazer é sobre o estado de defesa. Essa é a nossa primeira análise, é o estado de defesa. O estado de defesa, ele está previsto aí, não? O seu conceito está previsto lá no artigo 136 da Constituição. E ele diz: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente estabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas, ao requisito, por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, quais são os requisitos para o estado de defesa? São dois. A grave e iminente instabilidade institucional. Exemplo, Emanuel, greves de vários setores. Greves de vários setores em vários estados. Greve de vários setores, não é? Em vários estados. Então, greve, saúde, educação, transporte, greve de tudo.
Então, você tem aí uma possibilidade de determinar um estado de defesa. Calamidades de grandes proporções na natureza. Cuidado, o requisito não é calamidade pública, é calamidade de grandes proporções na natureza. Por que eu estou dizendo cuidado para não confundir calamidade pública, não confundir calamidade pública com calamidades de grandes proporções, calamidade de grandes proporções, de grandes proporções na natureza. Por que isso aqui? Praticamente todo ano nós temos aqui no Nordeste. Calamidade pública, praticamente todo ano nós temos no Nordeste. Me dá um exemplo aí, Manuel. Chuvas. É muito comum todo ano o governador dizer: decretamos estado de calamidade pública. Vejo, é diferente. Quando eu digo calamidade pública de grandes proporções na natureza, imagine um tsunami atingindo vários estados do Nordeste. Então, você tem uma calamidade de grandes proporções na natureza. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os dois requisitos para aplicação do estado de defesa. Continuando. Bora agora lá o procedimento. Como se vai dar o estado de defesa? Primeiramente, importantíssimo isso que eu vou falar. Só quem pode decretar o estado de defesa ou até mesmo o estado de sítio, somente uma pessoa, o presidente da República. Isso quer dizer o seguinte: questão de prova. Durante a pandemia do coronavírus, vários governadores decretaram o estado de defesa em seus estados. Tá certo isso? Claro que não. Por quê? Porque quem decreta o estado de defesa, única e exclusivamente, esse cara aqui, é o presidente da República. O que eles decretaram foi o estado de calamidade pública por conta, em razão do coronavírus. Houve uma decretação de calamidade, estado de calamidade pública. E não de estado de defesa. Por quê? Porque o estado de defesa somente um carinha pode decretar. Quem é esse carinha? É o presidente da República. Então esse carinha vai lá e vai fazer o quê? Primeiro, esse carinha tem que ver se existem requisitos para a decretação do estado de defesa. Então ele vai ver, peraí, deixa eu ver o artigo 136. Existe uma ameaça por grave e iminente instabilidade institucional. Opa! É motivo para que eu, presidente da República, possa decretar o estado de defesa. Ou então ele observe: eita, houve uma calamidade de grandes proporções na natureza. Beleza, eu posso decretar. Nessas duas situações. Segundo passo. Ele obrigatoriamente, o presidente tem que fazer uma consulta. Obrigatoriamente, esse presidente, antes de decretar o estado de defesa, ele tem que fazer uma consulta a dois órgãos: ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional. Quem são esses órgãos? São os órgãos de consulta do presidente.
Então, tanto o Conselho da República como o Conselho de Defesa Nacional são órgãos de consulta do presidente. Eles vão opinar, eles vão pronunciar-se, né, sobre alguns temas, né, que são direcionados ao presidente. Onde é que a gente vê isso? Artigo 89, artigo 90 da Constituição Federal, que fala desses órgãos. Bem, então eu disse para vocês que essa consulta do presidente ao Conselho da República, ao Conselho de Defesa Nacional, essa consulta, ela é obrigatória. Emanuel, pode o presidente da República decretar estado de defesa e estado de sítio sem consultar esses dois órgãos? Resposta: never, nunca, jamais, não pode. Ele tem que consultar. Agora, vê que onda que eu vou dizer agora. Veja que onda. Ele é obrigado a consultar. Mas o parecer que esses órgãos emitirem, ele é obrigado a seguir. Mas como assim? Vamos imaginar que os órgãos dissessem: presidente, não decreta o estado de defesa. O presidente pode decretar. Ou seja, a consulta é obrigatória, mas a decisão cabe ao presidente da República. Então ele decide. Mesmo vocês dizendo que não cabe, quem decide sou eu. Eu vou decretar. Ou então, os dois órgãos, não decrete. Ele pode dizer, não decrete. Então, a última palavra é do carinha aqui, chamado presidente. É ele que decide. Bem, vamos imaginar que ele decidiu decretar o estado de defesa. Então, o que ele faz? Vou apagar isso aqui. Vocês já sabem que estamos estudando estado de defesa. Então, o que ele faz? Ele decreta. Ele decretou o estado de defesa. E ele decretou com o quê? Com qual dispositivo legal ele decretou o estado de defesa? Ora, ele decretou através de um decreto. Então, o presidente fez a decretação do estado de defesa através de um ato normativo que chamamos de decreto. Então, ele decretou através de quê? De decreto. Bem, e agora? No momento que ele decretou através de decreto, ele deverá submeter esse decreto, que é justamente o decreto de estado de defesa, ele vai submeter em até 24 horas, ou o prazo aqui, ele deverá submeter o ato dentro de 24 horas ao Congresso Nacional. Ao Congresso Nacional. Então, o Congresso vai analisar o decreto que decretou o estado de defesa. Só para a gente dar uma revisãozinha geral, bem rápida. Presidente, para decretar o estado de defesa, ele necessita o quê? Consulta obrigatória ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional. Achou por bem decretar, porque a consulta é obrigatória, mas o Conselho, ele pode arregar o Conselho ou não arregar o Conselho. Vamos imaginar que ele agiu por si e dizer, eu vou decretar. Decretou o estado de defesa através de quê? De um
decreto. Só que esse decreto que determinou o estado de defesa, ele tem que ser submetido dentro de 24 horas para apreciação do quê? Do Congresso Nacional. Ou seja, é o Congresso Nacional que vai decidir se continua o estado de defesa ou não. Para isso, esse Congresso, ele vai apreciar esse decreto pelo prazo de 10 dias. Então, ele tem 10 dias para apreciar o decreto. Emanuel, mas e se o Congresso Nacional estiver em recesso? Opa, se o Congresso Nacional estiver em recesso, ele tem 5 dias, não é? Tem 5 dias para ser convocado. É a chamada convocação extraordinária no prazo de 5 dias. Então, convocação extraordinária para que os caras, volta logo que tem pauta complicada. Voltou. Mas são o quê? 5 dias. Não estou em recesso. Qual é o prazo para apreciar? 10 dias. Bem, e agora estão lá. Falta o quê agora? Votar. Então, a turminha está lá do Congresso Nacional. Quando eu digo Congresso Nacional, estou me referindo à Câmara e Senado. Sessão conjunta, votação conjunta. Eles podem agora o quê? Rejeitar ou aprovar o decreto do estado de defesa. Para aprovar, tem que ser por maioria absoluta. Então, quer aprovar o estado de defesa? Então tem que ter maioria absoluta do Congresso Nacional. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bem, visto isso, a gente já sabe o procedimento. Consulta aos 2 órgãos, decretou através de decreto, submeteu esse decreto ao Congresso Nacional dentro de 24 horas. O Congresso Nacional vai ter quanto tempo para apreciar o decreto? 10 dias. Se tiver recesso, tem mais 5 dias, chamada convocação extraordinária, para aprovar o decreto. Tem que ser por maioria absoluta. Bem, então nós já sabemos 2 coisas aqui daquilo que eu disse que é necessário saber. Sabemos o procedimento e sabemos que é esse cara aqui, o presidente, que determina a decretação e sabemos os requisitos para o estado de defesa. Falta a gente saber o quê? Para fechar isso aí. As restrições. Restrição de quê? Restrição de direito. Mas, Emanuel, pode restringir direitos? Eu disse que pode, desde que seja situação de exceção e prevista em lei. Se a situação for de exceção, é uma situação de exceção? É. Estado de defesa. Está previsto em lei? Tá. Artigo 136. Então, cabe aí, não é? Uma limitação, uma restrição de direito. Bora ver quais são as restrições de direitos que podem ser aplicadas. Restrição ao direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações. Quer dizer isso. A gente estuda lá no artigo 5º, inciso 16, que todos têm direito de reunião, desde que seja pacífica e sem armas. Inclusive, eu não preciso nem pedir autorização para exercê-las. Não é isso? É. Então, como é que vai ser agora? O Estado pode dizer, direito de reunião só é exercido durante os finais de semana, em determinado local, em determinado horário. Isso é uma restrição ao direito de reunião. Restrição ao direito
de sigilo de correspondência. O que a gente aprende? Que o sigilo de correspondência é inviolável, mas pode ser violado por quem? Juiz e quem mais? Diretor de estabelecimento. Durante o estado de defesa, o presidente tem poder de violação. Obviamente, essa violação tem que ser fundamentada para que ele possa violar, tá certo? Sigilo de comunicação telegráfica e telefone. Sigilo de comunicação, não é interceptação, é sigilo de comunicação. Qual é o sigilo? A descrição detalhada das ligações. Então você tem, por exemplo, duração das chamadas, data e hora das chamadas. Isso é a descrição detalhada de uma chamada. Então, isso é sigilo telefônico, que pode ser quebrado. Normal. Situação normalidade. Juiz, CPI. Situação de anormalidade. Juiz, CPI, mas também o presidente da República. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Ocupação temporária de bens e serviços públicos, né? Ocupação temporária de bens, uma escola é uma ocupação temporária de um bem público, ou de serviços públicos, água, né? Onde você presta serviço de águas, luz. Então, o que seria essa ocupação de uso temporário? Dizer, ó, a partir de agora, eu, governo, determino que a Compesa, que é a Companhia de Abastecimento de Água, perdão, só pode abrir as torneiras para chegar à população só no final de semana. Isso é uma ocupação e uso temporário de um serviço público. CELP, chegar lá na CELP e dizer, ó, CELP, agora quem manda sou eu. Só vai ter luz até às 20 horas. Isso é ocupação e uso de serviços públicos. Beleza? Tranquilo? Para a gente finalizar, prazo. Porque isso aqui tem prazo de quê? Prazo de duração. Qual é o prazo de duração de um estado de defesa? Tem que ter prazo para não dizer que vai ficar ad perpétuo até eu, presidente, querer que fique. Claro que não. Qual é o prazo? Você tem um prazo máximo. O prazo será de 30 dias. Então, esse prazo, o prazo para o estado de defesa, o prazo é de 30 dias. Prorrogável ou improrrogável? Prorrogável por mais 30 dias. Então, prorrogável por mais 30 dias. Prazo. Beleza? Então, prazo máximo 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. E só acabou-se uma única vez. Tá certo? Tranquilo? Então, meus amigos, muito obrigado. E no próximo bloco, a gente vê estado e sítio. Valeu!